Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título Os 7 Selos do Apocalipse. Neste tema será estudado no capítulo 6 do livro do Apocalipse como Deus revelou um outro aspecto do que passaria sua igreja em sua jornada rumo às mansões celestiais. Antes de iniciar este estudo, 2 recomendações. Se esta é a primeira lição que está assistindo, conheça as lições anteriores desta série neste canal. Assim, você saberá os outros assuntos que já foram tratados e, se ainda não leu o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que o faça agora ou depois, para estar informado do que será analisado nesta lição. Repetição que se amplia. No livro do Apocalipse. Na lição anterior foi estudado no capítulo 8 do livro de Daniel que o abominável da desolação fez uma contrafação do santuário celestial e por meio dessa falsificação ele tem destruído a muitos que vivem despreocupadamente. Este mesmo assunto foi também abordado no livro do Apocalipse, porém de um ponto de vista diferente e semelhante ao livro de Daniel, será retomado várias vezes por meio do processo de repetição que se amplia, em que cada nova profecia adiciona algo de novo às anteriores. Neste caso, os 7 selos refletem com pequenas diferenças nas datas os períodos das 7 igrejas. Em um breve resumo, os 7 selos apresentam a seguinte estrutura: o Cordeiro, Jesus, quebrando cada um dos selos, nos 4 primeiros selos, a participação dos 4 seres viventes, chamando os cavalos com seus cavaleiros e suas particularidades, com ênfase no que eles estão destinados a fazer. Nos 3 últimos selos, os 4 seres viventes não participam, e em acréscimo ao que foi revelado nas 7 cartas às 7 igrejas, João contemplou em 3 passos o anúncio do julgamento divino, os sinais da volta de Jesus e o silêncio no céu. Para não antecipar esses assuntos, vamos a eles um a um. O cavalo branco, pureza e vitória. Veja como tem início a abertura do primeiro selo e os elementos em ação vistos nas cenas pelo apóstolo João. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Observe que quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo, João ouviu um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão, venha. E em resposta a esse chamado, surge em cena um cavalo branco com um cavaleiro portando um arco. Ao cavaleiro foi dado primeiramente uma coroa e depois ele saiu vencendo e para vencer. Este selo se conecta com a carta à igreja em Éfeso, que representa o período da era cristã que vai do ano 31, ano da morte e ressurreição de Jesus, até o ano 100, data aproximada da morte de João. Na Bíblia, o cavalo é visto como um importante instrumento de guerra. A cor branca deste cavalo, assim como a coroa que foi dada ao seu cavaleiro, simbolizam a pureza e a vitória. O apóstolo Paulo menciona que todo cristão tem uma luta a vencer contra os dominadores deste mundo tenebroso. Neste caso, a imagem deste cavalo com seu cavaleiro é um símbolo da vitória da mensagem do Evangelho no primeiro século contra os seus inimigos, os líderes do povo judeu e o paganismo romano, que fizeram tamanha oposição contra o crescimento da igreja cristã. Nestes dias, a igreja chegou ao número de quase 5 milhões de cristãos apenas no Império Romano. Portanto, este símbolo representa a igreja vitoriosa de Cristo num período marcado pela oposição à sua mensagem e perseguição aos seus membros.
O cavalo vermelho, pecado e apostasia. Semelhante ao selo anterior, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, foi visto em cena outro cavalo e seu cavaleiro. Veja como foram descritos. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Agora, o segundo selo se conecta com a carta à igreja em Esmirna, que representa o período da era cristã, que vai do ano 100 até o ano 313. A cor vermelha no cavalo simboliza o pecado que o apóstolo Paulo anunciou. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Jesus certa vez falou aos seus discípulos: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. No caso do segundo selo, o cavaleiro portar uma grande espada, ter recebido poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, simboliza a discórdia, apostasia e mundanismo no meio cristão. Aqueles que se mantinham fiéis aos ensinos de Cristo foram perseguidos. Já os que se apegaram à corrupção dos costumes e doutrinas cristãs tinham nas mãos agora uma grande espada, que significa a imposição de seus ensinos e tradições por meio da força, algo que criaria raízes e se tornaria predominante na igreja cristã. Portanto, o segundo selo aponta para um período em que a igreja iria abandonar a fé apostólica. O cavalo preto, trevas morais e espirituais. Semelhante ao anterior, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, foi visto em cena outro cavalo e seu cavaleiro. Veja como foram descritos. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Este selo se conecta com a carta à igreja em Pérgamo, que representa o período da era cristã que vai do ano 313 até o ano 538, no qual a igreja se uniu ao Estado. A cor preta deste cavalo contrasta com a cor branca do primeiro e evidencia a corrupção da fé por meio das trevas morais e espirituais que se consolidaram na igreja, indicando como ela caiu de sua elevada posição e mergulhou na apostasia. O valor de 1 denário era pago ao trabalhador comum por um dia de serviço. A afirmação que uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custavam 1 denário indica o alto valor destes itens para um trabalhador comum sustentar a sua família. Portanto, um símbolo da escassez do pão que sustenta a vida espiritual, os ensinos da palavra de Deus. Se por um lado o verdadeiro ensino da palavra de Deus se tornou escasso neste período, o azeite e o vinho não seriam danificados. No passado, o azeite foi empregado para ungir reis, sacerdotes e pessoas enfermas. Quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele. No caso dos sacerdotes, significava santificação ou consagração para efetuar os serviços do tabernáculo. No Novo Testamento, a cura muitas vezes era precedida pela unção. O vinho utilizado na ceia do Senhor simboliza o sangue de Cristo derramado por muitos. Logo, todos estes símbolos representam as graças celestiais aos crentes. A igreja, devido à apostasia, limitou o acesso a estas bênçãos. No entanto, aqueles que fossem fiéis seriam supridos pelo azeite e vinho não danificados. O cavalo amarelo, perseguição e morte. Semelhante ao anterior, quando o cordeiro quebrou o quarto selo, foi visto em cena outro cavalo e seu cavaleiro. Veja como foram descritos. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Vi, então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Este selo se conecta com a carta à igreja em Tiatira, que representa o mais longo período da era cristã, que vai do ano 538 até o ano de 1517, período este conhecido na história como Idade Média. Considerando que as cores dos cavalos revelam a condição espiritual da igreja, o amarelo indica um estado de coisas pior do que o anterior. Seu cavaleiro foi chamado Morte, e na visão era seguido pelo inferno. A palavra inferno significa morada dos mortos. A autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens, contrasta totalmente com o objetivo da missão de Cristo ao vir à terra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo, a igreja apóstata neste período cumpriu literalmente o que Jesus falou aos seus discípulos a respeito de seus inimigos. Chegará a hora que todo aquele que vos matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Uma inversão total de valores no sentido de existir da igreja. Foram quase 11 séculos em que os fiéis filhos de Deus foram perseguidos e mortos pelo poder papal, que dizia representar aquele que não tem onde reclinar a cabeça. Ou, em outras palavras, neste período se cumpriu o anunciado pelo profeta Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Felizmente, como disse Jesus, estes dias seriam abreviados, e isso veio acontecer com o alvorecer da Reforma Protestante. Almas debaixo do altar. A partir do quinto selo, saíram de cena os cavalos, e um altar foi visto com almas a clamar sob ele. Observe como o apóstolo descreveu esta visão. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Este selo se conecta com a carta à igreja em Sardes, que representa o período da Reforma Protestante, que vai do ano 1517 a 1755. Este período teve início quando Martinho Lutero afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as vendas de indulgências. Mas Lutero e outros reformadores descobriram que a igreja de seus dias estava mergulhada na apostasia a tal ponto que a venda de indulgências era apenas a ponta do iceberg e que muitos no passado tentaram denunciar este estado de coisas e acabaram presos e mortos. Por isso, a expressão figurativa de almas debaixo do altar a clamar por justiça. Quando Caim matou Abel, Deus falou ao assassino que o sangue de seu irmão estava a clamar da terra a ele. É óbvio que o sangue de Abel não tinha voz, da mesma maneira que as almas dos mártires não o têm, pois a Bíblia ensina que os mortos não sabem nada e a sua memória jaz no esquecimento. Portanto, não havia como essas almas demonstrarem sentimento algum, pois elas só retomarão a vida no dia da ressurreição. No entanto, a partir da Reforma Protestante, os cristãos compreenderam que a Bíblia, e somente ela, era a regra de fé a ser obedecida, e que em algum momento no futuro Deus iria julgar os atos de violência praticados contra o seu povo. Por isso, em resposta, foi dada uma veste branca a cada um deles e pedido que repousassem por pouco tempo, símbolos estes que apontam para o dia do juízo antes da volta de Jesus. Os sinais do fim, do grande terremoto, em 1755, até o recolher do céu. Na lição 4, Tempos difíceis para o povo de Deus, foi explicado que, em alguns casos, em uma mesma profecia,
há assuntos descritos por meio de símbolos ou então literalmente, e que essa mescla de eventos narrados por meio de símbolos ou não deverá ser analisada com cuidado no momento de interpretar a mensagem profética. Neste caso, chegamos a uma profecia do livro do Apocalipse em que essa mescla de eventos narrados por meio de símbolos ou não ocorreu. Veja como foi descrita a abertura do sexto selo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Note que quando o cordeiro quebrou este selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco, a lua ficou toda vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Uma previsão como essa foi feita por Jesus, considerando estes sinais a se cumprirem literalmente com quase as mesmas palavras. Veja. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Observe que, exceto o grande terremoto mencionado no sexto selo, os outros eventos foram citados por Jesus. Estes sinais do mundo natural se cumpriram a partir do ano de 1755, nos seguintes eventos históricos. Grande terremoto, na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 1º de novembro de 1755. Sol se tornou negro, foi observado em Nova Inglaterra e outras cidades dos Estados Unidos da América em 19 de maio de 1780. Lua em sangue, foi observado em Nova Inglaterra e outras cidades dos Estados Unidos da América em 19 de maio de 1780. Estrelas caíram do firmamento, foi observado nos Estados Unidos da América em 13 de novembro de 1833. O único sinal do mundo natural dessa lista, que Cristo anunciou que ainda não ocorreu, é o abalo dos poderes dos céus, que no Apocalipse foi descrito como o céu se recolhendo como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e as ilhas movidos do seu lugar, que corresponde justamente à volta de Jesus nas nuvens do céu para buscar os salvos. Evento este em que os ímpios aterrorizados irão fugir para as cavernas e penhascos, como assim descreveu o apóstolo João. Veja. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou então, observe este mesmo evento nas palavras do nosso Mestre. Então, verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Vale lembrar que foi justamente no período da carta à igreja em Filadélfia que o povo cristão anunciou a mensagem da volta de Jesus com a chegada da hora do juízo, pois estes sinais se cumpriram literalmente em seus dias, prenunciando a iminente volta do Senhor. O silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 6 relata a abertura dos 6 primeiros selos, de um total de 7. O capítulo 7 sobre o assunto do selamento dos salvos é um parêntese, pois interrompe o assunto dos selos para mostrar que Deus tem um povo verdadeiro e que este conseguirá resistir aos eventos finais. No capítulo 8 foi retomada a abertura do 7º selo. Veja. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Note que com a abertura do 7º selo, um novo assunto foi introduzido, as 7 trombetas. Este assunto será tratado em uma lição futura.
Se retomarmos a narrativa dos eventos anunciados por Jesus no Evangelho de Marcos, veja o que o Mestre predisse de si mesmo no momento de sua vinda. E então, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Portanto, o próprio Cristo afirmou que ele não vem sozinho. Todos os anjos do céu o acompanharão em sua vinda. E observe um detalhe revelado no sétimo selo. Houve no céu silêncio durante quase meia hora. Visto como em profecia um dia profético vale um ano de 360 dias literais, meia hora profética equivale aproximadamente a uma semana literal. Tempo este que Cristo e as hostes celestiais levarão para chegar à terra para buscar os salvos, deixando no céu o silêncio de suas vozes. Como na carta à igreja em Laodiceia foi prometido o maior prêmio, aqui no sétimo selo será concedido o maior privilégio: ser resgatado por Cristo quando ele voltar com as hostes celestiais e ser acompanhado por eles até o trono de Deus no céu. Conclusão. Hoje, você aprendeu que Deus conhece as dificuldades e necessidades que a sua igreja iria passar no decorrer dos séculos e que em nenhum momento o Altíssimo desamparou os seus filhos, pois a eles foram feitas provisões de azeite e vinho. Você aprendeu também que, apesar do povo de Deus ter passado por um longo período de tribulação e trevas, o melhor ele reservou para o fim, revelando que toda vergonha, escárnio ou sofrimento serão recompensados quando Cristo voltar. Aquele dia será de festa e todo aquele que nele crê irá começar a contemplar as bênçãos que Jesus conquistou por meio de sua morte na cruz. Por isso, aceite-o como seu Salvador pessoal e sua entrada para a eternidade estará garantida. Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos hoje o capítulo 6 do livro do Apocalipse, trazendo para a nossa realidade o significado dos 7 selos quebrados pelo Cordeiro e que o Deus do céu deixou para o final a melhor parte, o resgate dos salvos de todas as épocas quando Cristo voltar. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição, retomaremos o livro de Daniel no capítulo 9, onde será estudado o maior período profético revelado na Bíblia, as 2.300 tardes e manhãs, e o seu significado para o povo de Deus que aguarda Jesus voltar nas nuvens dos céus. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.